Boa tarde. Hoje, excepcionalmente, estamos gravando Verdade em Pauta, né, no período da tarde. Normalmente fazemos pela manhã e vamos continuar falando aí de política, né? Estamos aí em fevereiro, então é o momento de começar a falar de candidatura. O processo está sendo deslanchado. Os partidos têm que começar a se preocupar com a chapa de vereadores, porque agora não pode mais ter coligação, cada partido vai ter que ter a sua própria chapa, né? Aí haverá um número maior de candidato a prefeito, porque o candidato a prefeito, de certa forma, ele é o puxador de voto dos candidatos a vereadores. Enfim, a eleição deste ano ela vai ter essa particularidade, porque ela está inaugurando esse novo sistema, né, que não permite a coligação. Há o lado complicado de cada partido montar sua chapa, mas há o lado positivo, de certa forma, para purificar o partido político. O partido vai ter que aprender a fazer política não apenas no ano eleitoral, mas fazer política o tempo todo, de modo a ir selecionando pessoas para filiar e para serem candidatos. Mais do que isso, de procurar se identificar com o eleitorado, para que os candidatos que ele vem apresentar já tenham um certo caminho andado, que o partido já esteja identificado com a comunidade. Porque hoje não sobra ninguém. Antigamente dizia assim, a exceção do PT, porque o PT é o partido que foi em todos os cartórios do mundo e foi lá e falou que ele é dono da ética. Claro, estava na oposição, né? Então era fácil atirar nos outros, até que a história é sabida. Mas o nosso entrevistado de hoje, ele é médico, ele é vereador de primeiro mandato, com uma atuação bastante séria, bastante equilibrada, bastante consequente, né? E tem seu nome aí que ele está colocando para ser candidato a prefeito. O nome dele, né, é Magno Zanelato. Sim, senhor. Tudo bem, Magno? Boa tarde, Adail. Obrigado pela oportunidade de poder estar conversando um pouco de política com quem entende bastante de política. Pois um pouco da história da cidade aí, não é? Bem, você, vereador de primeiro mandato, né? Primeiro vamos apresentar, né? Você veio para Ponta Grossa em função da profissão. Sim, de médico. Vim há 20 anos. Você já está há 20 anos em Ponta Grossa? Sim, vim no ano de 2000 e final de 2000, começo de 2001. Você é de Curitiba? Curitiba. Toda a família é de lá. Toda a família. Eu vim por causa da profissão, eu e a minha esposa, e acabamos fixando a residência. A professora é médica também? Também. A esposa? Sim. Eu não sei porquê, né? Eu não sei porquê, mas faculdade, universidade é uma escola de casamento, né? É um negócio impressionante, né? Eu, por exemplo, né? Sou casado e a minha esposa da faculdade de filosofia. Eu estava saindo da faculdade, porque era meu último ano, e ela estava entrando. Então nós nos cruzamos. Ei, eu estou saindo, né? É impressionante isso aí, né? Bem, e aí como é que você foi levado para a política, né? Há 4 anos que você se elegeu vereador. Como é que você já tinha um projeto, surgiu oportunidade, você procurou, enfim, vamos fazer uma apresentação sua aqui. Eu, na verdade, esses 20 anos morando em Ponta Grossa, sempre foi uma vida dedicada à profissão de médico. E atuando dentro da área, com responsabilidade e seriedade dentro do que a gente faz, buscando sempre bom resultado. E acima de tudo, que eu acho que na medicina existe assim um comprometimento assim com os pacientes, com os doentes. Para nós assim, acima de a questão financeira, que é uma coisa importante para toda a profissão, eu acho que a questão também de atendimento à população que a gente vê que precisa, muitos deles não podem pagar, a gente acaba tendo que atender pelo Sistema Único de Saúde, que é um sistema que
assim, difícil para os médicos, né? A gente é praticamente... É um grande programa, né? É uma grande ideia, mas infelizmente o gerenciamento, a administração dele é terrível. É terrível, né? Mas a gente quase que o médico faz se doa um atendimento pelo Sistema Único de Saúde. E a gente assim fez com os pacientes sempre, né? Não mudamos nada. Aliás, eu quero aproveitar você aqui, né, para dizer que a profissão de vocês médicos, né, é um verdadeiro sacerdócio, porque é uma profissão, claro, cada profissão tem a sua característica e tal, mas a de médico em especial, ela é muito diferenciada, não é? Porque o médico, eu diria até que ele é um privilegiado, e de repente um privilegiado com muita responsabilidade, porque ele cuida da vida, né? Vocês têm a missão de eliminar a dor. A pessoa sofrendo, a pessoa no desespero da dor, vocês vão ali curar a dor, fazer com que o cidadão restabeleça, tenha de volta a alegria de viver. Isso é uma profissão, assim, é um sacerdócio, é um magistério, é uma profissão, assim, que eu diria assim, quase sagrada. Eu digo assim, e muito cativante e muito gratificante. Imagino. E toda essa atuação dentro da área faz com que a gente conquiste assim, pessoas, porque os atendimentos são individualizados e alguém da família que é muito bem atendido, ela fica com aquela sensação de ter sido bem atendido e de gratidão. Da mesma maneira que a gente se sente muito feliz, assim, muito contente em ver um resultado bom da atuação profissional. E dentro da profissão também, a gente sempre atuou assim, fui diretor clínico do Hospital Bom Jesus, então uma questão meio que gerencial, administrativa dentro da instituição. É um cargo difícil, porque gerir um monte de cabeças que pensam diferente é difícil. Acho que a coisa mais difícil dentro de uma empresa não é gerir em si a empresa, mas é recursos humanos, né? São as pessoas. E a gente teve aí um mandato na direção clínica sentindo essa situação aí de direção clínica. Depois na Unimed, que é uma cooperativa de médicos, fui 4 vezes conselheiro fiscal da cooperativa. Então a gente me envolvi uma vez sendo candidato na chapa de direção da Unimed. Naquele momento não fomos vencedores, né? E até que chegou um momento assim que eu tenho um amigo que era assessor do Márcio Paulic, e que amigo de dentro de casa, e que começou a me jogar a famosa mosquinha azul, né? Me convidar para entrar na política, que achava que eu tinha perfil para política. Porque o Márcio já estava com o projeto dele de ser candidato, e daí o amigo estava pescando apoio. E eu sei que ele me convidou e fez uma aproximação junto do Márcio, e conheci o Márcio. Eu acreditava assim numa proposição à época, ele era candidato a prefeito. Então a gente acabou entrando na política, lancei meu nome a vereador pela primeira vez e fui eleito. Primeira vez que eu soltei o nome, eu fui eleito, né? E estamos aí com 3 anos de mandato de vereança. Então, isso nós estamos em 19, foi 2016? 2016. A campanha é 2016, 17, 18, 19. Então foi 2016, foi ali por maio que eu pensei na política. Mas 2016 o Márcio não foi candidato. O Márcio foi candidato a prefeito em 2012. Não, então... Que daí em 2014 ele foi candidato a deputado. Ele já era deputado estadual, exatamente. Né? Daí em 2016 ele não saiu candidato, ele acabou até apoiando um outro candidato. Né? Exatamente. Até assim com uma certa... Eu gostaria de ter visto ele à época candidato a prefeito e realmente ter acoplado aqui a ideia de... Em 2012 ele foi, dá para dizer que ele foi roubado pelo Ibope. Não sei se você lembra. Lembro. Né? Porque era ele, o Péricles e o Marcelo. Né? E como o Ibope,
né, a serviço do PT, aquele partido dono da ética, tá, enquanto era oposição, né, e fazendo pesquisa para o PT, isso eu já falei aqui, e isso é a imaginação minha, a concepção minha, né, que devem ter perguntado para o Péricles, porque era voz corrente na cidade, escute, o que nós podemos fazer para você aí, né, porque o que a gente imaginava, o Péricles no segundo turno com o Márcio Paulinho, que perdia a eleição, o Péricles com o Marcelo Rangel no segundo turno, tinha chance de ganhar a eleição. Então, a avaliação que a gente faz do que o Ibope estava aí trabalhando para o PT, né? E o que nós podemos fazer aí, Péricles? Né? Tirem o Márcio. Isso é avaliação, não estou afirmando lá, estou dizendo que é avaliação minha do quadro eleitoral. Tire o Márcio do segundo turno, que eu ganhei a eleição. Tanto que no sábado, que precedeu a eleição do domingo, o Ibope tirou 10 pontos do Márcio, passando para o Marcelo, né? Aí o Márcio ficou fora do segundo turno, o Marcelo foi e acabou ainda ganhando a eleição. Né? Então aquilo que eu chamo aqui de é o voto da eliminação, não é o voto da preferência, que você vota no menos ruim. Então, pro Péricles não ganhar, pro PT não voltar para a prefeitura, aí não tinha outra alternativa, era o Marcelo, né? E aquela eleição foi a maior injustiça que foi cometida com o Márcio Paulinho, porque o Márcio foi roubado naquela eleição. Tanto que depois teve, me parece, uma CPI na Assembleia, o próprio Ibope reconheceu, porque o Ibope terceiriza nos estados, né? E ali o Márcio foi, indiscutivelmente, foi roubado naquele pleito. E isso a gente foi a nossa história política é curta, né? É uma história política de 3 anos. A convite do Márcio, o Márcio estava no PDT. No PDT. Então nós entramos na sigla onde estava o Márcio. Aí, então você foi ao PDT pelo Márcio. Pelo Márcio. Eu não escolhi uma sigla com uma ideologia determinada. Eu fui acreditando em pessoa. Na pessoa. E hoje eu assim penso, eu sou um pré-candidato, não sei se isso a convenção vai me avalizar ou se a gente vai conseguir realmente colocar realmente essa ideia, esse sentimento, essa vontade de quer dizer, é um projeto seu. É um projeto, a gente tem um desafio que você está se impondo. Mas não sei se vai se concretizar. A política, você sabe que é tudo uma construção, como você mesmo falou. Sim. E essa construção aí depende de muitos fatores. E estamos tentando construir isso como pré-candidato, eventualmente candidato. Mas assim, colocando o nome assim como pessoa. Eu falo isso porque eu, dentro da profissão de médico, e como todas as outras profissões, pega um juiz, pega um professor, enfim, todas as profissões a gente sabe que tem pessoas assim que são idôneas, sérias, e tem pessoas que não são comprometidas, não são sérias. A gente tem casos aí divulgados aí em nível nacional, aí podemos falar, nem gosto de citar, mas médicos assim que usaram da profissão de uma maneira ruim, né? Sim. E então a gente não defende a profissão. Esse é o problema do ser humano. Onde está o ser humano, né? Está o lado bom e o lado ruim. Está o lado decente e o lado indecente, o lado honesto e o lado ladrão, né? Porque o ser humano, infelizmente, eu sempre digo que o ser humano surpreende, sempre surpreende. Surpreende para mais, surpreende para menos. Exato. Né? E fazer o quê? E assim, tem jogador de futebol aí, assassino, preso, etc. Tem jogador de futebol maravilhoso que são assim, bons exemplos para as crianças e assim por diante. E na política não deixa de ser diferente. Sim. Como tem bons políticos, se a gente não acreditasse que tivesse bons políticos, o que seria do nosso país? Infelizmente, eu acredito que a percepção da população brasileira com relação aos políticos é uma percepção ruim, né? Porque a gente vê muitas coisas acontecendo que, por mais que seja legal, por mais que seja votado na grande maioria dos políticos, e sendo lei e sendo legal, não é moral, não é o ideal, não é o que a população gostaria de estar vendo. Você veja,
claro que você está falando que é uma realidade, porque a sociedade tem aversão à figura do político. Mas por que chegou isso? Para mim, o grande problema do regime militar, eu acho que o regime militar foi necessário, foi indiscutivelmente, porque o João Goulart havia perdido o controle, o Brizola, que é fundador do seu partido, né, tomando conta, porque o Brizola queria ser presidente da República, né, o Julião lá em Pernambuco lidando com os camponeses, enfim, o país estava sem governo, estava uma anarquia, tanto que houve aquela marcha das mulheres lá em São Paulo, cruzaram na mão, né, com Deus pela liberdade, pedindo a intervenção militar. Então, eu acho que o Brasil foi salvo ali, indiscutivelmente. Mas o regime militar cometeu um pecado muito grande, e eu falava com o general Sebastião José Ramos de Castro, que foi comandante aqui, e ele foi chefe de gabinete do Figueiredo, quando o Figueiredo era chefe do SNI. General, vocês cometeram um grande erro, porque vocês puniram e não contaram para a sociedade porque estavam punindo, né? Tinha que dizer, o cidadão está sendo caçado porque ele é corrupto, porque ele roubou, enfim, dá a ficha dele, vocês não colocaram. Tanto que, isso eu falei, o general estava aqui acho que 30 anos, falei assim, todos os punidos que vocês estão caçando, eles vão colocar no currículo deles, que eles foram punidos pelo regime militar porque eles lutavam pela democracia. Que lutavam pela democracia, coisa nenhuma. O Zé Dirceu foi fazer operação plástica em Cuba, né? Quer dizer, todos os bandidos, a Dilma pegou em arma para matar gente, não é? E realmente todos, né, nós fomos punidos, eles viraram heróis porque não foi contado para a sociedade. E aí o que aconteceu? Terminou o regime militar, né? Então daí o poder civil e tal. As pessoas de bem, porque o regime militar ele induziu as pessoas que não precisavam participar da política, porque o governo sabia fazer tudo. E as pessoas se afastaram da política. Quando foi restabelecido o processo eleitoral normal, né, aí as pessoas de bem não participaram. Os que não tinham nada a perder entraram na política. O pessoal do PT aí, né, o PT, 99% é funcionário público. Aí tomaram conta do processo político e daí o país caminhou nesse rumo aí. E as pessoas, hoje as pessoas estão começando a se convencer disso, né? Você é um caso. Por que você está participando da política? Porque você imagina, você está oferecendo a sua contribuição. Mas o problema é que o processo político em si está todo contaminado. Exatamente. Eu penso que se a gente conseguir assim, cada vez mais mostrar que não importa, que é difícil você entrar na vida pública, você vira vitrine, realmente isso é fato. E sozinho você não faz nada. E você chega lá, você encontra um negócio já armado. Sim, mas você tem que ter posicionamentos. Os teus posicionamentos nem sempre agradam a todos. E não agradando a todos, você passa a ser alvo de críticas, etc. Mas eu acredito assim que se você tiver sempre uma condução dentro de uma gestão com seriedade, com idoneidade, assim, vendo sempre a condição técnica, colocando técnicos, fazer uma gestão eficiente, você consegue uma boa gestão. E você ameniza muito o risco de você, não é risco, né? Assim, essa avalanche de críticas, porque você passa a mostrar resultados, né? Eu acho que se a gente tiver uma gestão eficiente, você começa a mostrar resultados. Agora, para você fazer uma gestão evidentemente técnica, você tem que ser um Bolsonaro. Você tem que ser eleito sem dever favor para ninguém. Porque o problema é você elege o prefeito, você elege o governador, você elege o presidente da República, e daí você está amarrado, né? Então, qual foi o grande problema da transição, né? Saiu do regime militar, entrou o Tancredo Neves, né? O Tancredo prometeu o mundo e o fundo, e eu acho que Deus ficou com pena com ele, falou assim: velhinho, vem para cá porque você não vai fazer o que você prometeu, e esse povo vai matar você na praça pública, né? Então, e daí com a morte do Tancredo, assumiu o Sarney. O Sarney tinha sido presidente da Arena, tal,
né? E o Sarney, ele nunca mandou, ele nunca governou. Quem mandou nele era o Ulisses Guimarães, né? Que foi presidente da Constituinte. Então, aquele plano cruzado, né? Que foi a grande maravilha, quando quiseram fazer um reajuste, o Ulisses Guimarães não deixou. O MDB ganhou a eleição. Nossa, foi consagrado. 10 dias depois explodiu o plano, né? Então aí foi o grande problema. E aí o que aconteceu? A corrupção no governo do Sarney, extraordinário. Aliás, há um livro, né? Honoráveis Bandidos, não sei se você já viu isso aí, é um jornalista, até a foto na capa é o Sarney com óculos escuros ali, Honoráveis Bandidos. Então daí saiu o regime militar e os civis chegaram lá sem o necessário preparo. E a corrupção se instalou ali. Porque do regime militar pode-se falar de tudo, menos que havia corrupção. Claro que de alguma coisa, mas a nível assim geral não. E faltou ao regime militar essa comunicação com a sociedade. Foi o grande problema. Agora, voltando então aqui para o nosso mundo aqui, você como vereador, com todos os problemas na Câmara, você há de reconhecer que eu fui vereador, então por isso que eu vou falar para você, a Câmara é uma grande escola. Grande escola. E você vê que realmente a política se faz com construção. Você tem que ter apoio de certas pessoas, porque mesmo sendo combativo, mesmo você identificando problemas na gestão do executivo, projetos que você não concorde, você vê que está carregado de erros e você vê que tem, às vezes, prejuízo para a população, por mais que você seja ativo defendendo as convicções e tal, acaba passando o projeto. Então, e é difícil você montar essa maioria sendo num contexto hoje que nem todo mundo que entra na política faz uma política com uma certa independência, colocando assim o efetivo interesse público em primeiro lugar. Exatamente, né? Mas daí, a isso se chama o quê? O famoso balcão de negócio, né? Que os vereadores que apoiam o prefeito, tá lá os cargos em comissão que os vereadores nomeiam. E aí tem que votar a favor, né? Então isso se dá no município, se dá no estado, se dá no plano federal. Quer dizer, o Bolsonaro cortou lá, mas está pagando um preço alto. Não, ele tem o Rodrigo Maia. Exatamente. Que é a grande pedra crítica no caminho ostensiva, dele. Né? Em cima, tentando barrar tudo quanto é. Mas aí, antes da gente terminar, já estão avisando nós aí que está terminando o horário, eu quero falar então desse projeto da sua candidatura a prefeito. Então, nós temos hoje o partido, depois que saiu o Márcio Pauli, que foi por Solidariedade, o partido acabou ficando... Você viu o Márcio falando que saiu aí, porque o partido estava indo muito para a esquerda por causa do Ciro Gomes? Conversa fiada, né? O Márcio saiu porque o Osmar Dias precisava do Solidariedade para a campanha dele. Márcio, você vai ser o presidente estadual do partido, então não pode estar falando o que não é verdade, né? Bom, ele saiu do PDT e o PDT ficou sem, no município ficou sem uma direção efetiva. Teve uma reestruturação do diretório estadual também, com a saída do Osmar Dias. Certo. Osmar Dias era o presidente estadual do PDT. Então ele saiu, teve uma recomposição em Curitiba, uma reorganização em Curitiba. A liderança forte lá de Curitiba é o Gustavo Frutti. Veio pessoal de Brasília lá que trabalhava junto com o Lupe lá, que é o André Miguegoto, assumiu a presidência do partido e nós estamos reestruturando aqui, nós estamos provisoriamente como presidente do PDT. Mas a nossa concepção é agregar pessoas com intuito assim, não é de esquerda, extrema direita. Você não tem nada a ver com a esquerda, você pessoalmente? Minha cabeça é bem descolada de muitas coisas que vêm do partido de esquerda. Eu sou um profissional liberal, né? Sempre autônomo. Então a gente vê uma máquina pública um pouquinho mais enxuta, né? Tendo que fazer o que deve fazer e não fazendo cabidão de emprego, né? Um caminhão de gastos
ineficácia. A gente quer ver serviço eficaz, com o que tem, é uma estrutura grande, mas tem que ser eficaz. Você está trabalhando a sua candidatura a prefeito. Estou trabalhando... Pelo PDT. Pelo PDT. Essa janela que vai ter a partir do mês que vem, você não está enxergando, olhando para ela? Não, eu estou olhando para ela, sim. Mas é porque muito se fala dentro do próprio partido, né? Existe uma costura a nível federal lá que o PDT vai ficar para apoiar o Aliel Machado. Daí a gente vai até a nossa direção lá estadual e fala, como é que é essa história? Como é que é essa história? Não, Magno, se tiver candidatura própria, você for candidato do PDT, nós vamos apoiar a tua candidatura. Não tem essa costura a nível federal. Não vem imposição de cima para baixo. Não vem de cima para baixo. Então o que nos deixa assim mais confortável, existe esse compromisso. Eu li alguma coisa que você estava negociando com o pessoal do Novo. Você poderia ser o candidato a prefeito do Partido Novo. Existiu essa conversa? Existiu. Existiu. Era para se formar o diretório do Partido Novo, mas por uma série de injunções. São coisas que se colocam lá para se formar o Partido Novo, uma série de atribuições. Tinha que ter 150 filiados. E até uma data determinada e não se compôs esses 150 filiados e acabou não se montando o Partido Novo. Mas existe um grupo grande de pessoas que estavam querendo formar o Partido Novo no município de Ponta Grossa e que eles estão aí com um alinhamento bem interessante com a gente, com as nossas ideias. Tanto é que foram eles mesmos que fizeram uma proposição de, eventualmente, se saísse o diretório do Novo, se a gente não poderia ser o candidato a prefeito pelo Partido Novo, né? Eles viam como um nome que poderia concorrer pelo partido. E essa possibilidade ainda existe ou não existe mais? Não existe mais. Não. O Partido Novo não vai sair para esse ano eleitoral. Porque o partido não se viabilizou. Não o diretório, não viabilizou. Talvez se viabilize para 2022. Mas para esse ano não. Para esse ano não vai sair nenhum candidato, nem para a vereança. Daí não tem condição, né? E a gente vê uma oportunidade de... É que eu falo, não é questão filosófica, partidária, que é mais para cá. A gente vê como pessoas integram uma ideia de uma gestão do município. Atrair um monte de pessoas que falam a mesma língua e conhecem como é que é a postura das pessoas que estão no partido. Independente se tem aquele viés de direita, esquerda, que eu sei que é importante. O Dr. Pascoal, para mim, falou uma vez assim, não existe essa máquina de ser independente. Ou você é oposição ou você é situação. Ele falava assim, e eu olhava... Com convicção, firmeza, né? Um vereador de 5 mandatos, atuante, né? Daí eu falava, mas eu não quero ser, eu quero ser a favor dos bons projetos, não ser sempre uma pedra no sapato do executivo, ou ser só aquele que fala assim, sim, um cordeirinho, como sempre. Eu quero ser independente, mas é tão difícil ser independente. Você chega um momento assim, você vê que o executivo, pelo menos esse que está aí, e convivendo na política, não é só esse daí, existe aquele, ou se é situação ou oposição, porque é muito difícil ficar nessa independência, porque se você tivesse uma grande maioria do legislativo assim, ótimo, eu acho que seria o ideal, mas não é, né? Não. E você acaba tendo que tomar uma posição. Veja lá nos Estados Unidos, né? O Partido Republicano tem maioria lá no Senado, absolveu, né? Ponto. O Trump lá, né? Na Câmara o democrata é a maioria, lá ele seria cassado, e foi, né? Mas daí dependia do Senado. Então, infelizmente, o jogo político, ele tem dessas coisas, quer dizer, é muito difícil, eu sou independente, não há espaço, né? Eu acho que deveria ter esse espaço, é isso que o Bolsonaro buscava, se tivesse uma Câmara Federal com uma certa autonomia, mas não, é aquela questão de ter vantagens e atribuições, né? Sempre aquele... E o Bolsonaro foi
um deputado único, um presidente. E eu acho que o que o Bolsonaro fez, nunca mais ninguém vai repetir, né? Ele tinha tudo para perder a eleição, ganhou a eleição. Um deputado inexpressivo e tal, né? E, aliás, o Joaquim Barbosa citou o nome dele, né, no julgamento do Mensalão. O Joaquim Barbosa foi o relator, né, em que ele pertencia ao Partido Progressista, o PP, né? E daí ele citou que foi o único deputado que não aceitou a propina, o Jair Bolsonaro, você veja, lá atrás, né? Então, ele preservou a integridade. Doutor, obrigado pela presença, boa sorte, vamos conversar mais vezes aí, né? E leve para frente esse projeto aí. Obrigado, Adail. Foi muito bom conversar com você e discutir um pouquinho de política aí. A gente está sempre aprendendo aí. Obrigado pela atenção. Na semana que vem nós vamos ter mais uma rodada de conversa aí, mais um convidado, claro, e vamos participar desse processo político, da discussão desse processo político, porque a democracia começa no município, aqui que deve ser edificado, né, daqui para o Estado, do Estado para a União, a base é aqui. Por isso que o pleito municipal, ele é muito importante. Um abraço e até a semana que vem.